na projeção, Romanos 1, de 8 a 17, e nós vamos dar continuidade aqui a essa exposição do livro de Romanos, tá? Eu ainda vou, nesse primeiro capítulo, eu tenho aqui feito uma espécie de versículo a versículo. A partir do segundo capítulo nós vamos começar a trabalhar com temas específicos, temas teológicos, bíblicos, profundos, que são tão caros, tão importantes para a nossa fé. Então, e é tão importante que conheçamos a palavra de Deus. Falávamos sobre isso aqui ontem, né, Aline? Porque é impressionante a sutileza de algumas heresias, a sutileza de alguns ensinamentos, algumas doutrinas, como que algumas pessoas são levadas para algumas religiões, partindo de um apelo humanitário, partindo de um apelo que tem a ver com a justiça social, né, com a fraternidade. E como que isso é um tema, é um apelo que vem de alguma forma alcançando muita gente, sobretudo uma classe média que se sente culpada por ocupar a posição que ocupa. Eu explico. O sujeito, ele conseguiu ter alguma coisa na vida, conseguiu crescer um pouquinho, conseguiu ter algum dinheiro, desempenhar algum cargo de mais relevância. No íntimo do ser das pessoas há uma certa culpa quando elas olham para fora e veem tanto sofrimento, tanta pobreza, tanta miséria, e elas por algum motivo terem alguma coisa, e as pessoas começam a sentir uma espécie de culpa por causa disso, e isso faz com que elas busquem caminhos para diminuírem a culpa que elas sentem, e isso automaticamente faz com que elas procurem alguma religião, procurem algum caminho para tentar diminuir a culpa que elas carregam no coração. E algumas religiões trabalham muito essa questão da justiça social, a questão da ajuda ao pobre, não no seu, por assim dizer, na sua motivação essencial, principal, que deveria ser a glória de Deus, mas para encontrarem perdão, para encontrarem justificação e, por que não dizer, alento para a sua alma e para o seu coração. Então, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, é muito importante que nós tenhamos condições de responder aos outros quando formos arguídos, quando formos perguntados a respeito da nossa fé, porque as pessoas estão com fome. Essa semana, recebi aqui a coordenadora aqui da escola, ela é cristã, e ela trouxe a Rita, né? A Rita é uma funcionária da escola que está com uma fome muito grande de Deus. Ela frequenta, ela é da Messiânica, né? Da igreja Messiânica. Ela vive numa busca, mas ela é muito questionadora. E essa escola aqui da frente, a coordenadora me dizia que ela falou assim: olha, eu não sei porque eu estou aqui, Deus me colocou aqui, porque isso aqui não é fácil. Ela dizia assim: quase que a maioria dos professores são macumbeiros, espíritas macumbeiros. A diretora parece que é ubandista. Eu não sabia disso. Ela me deu essa informação essa semana. Disse que é uma opressão nessa escola, uma opressão absurda. E ela veio para cá, ela veio pedir oração para suportar o dia de trabalho, para suportar a semana de trabalho. Trouxe a Rita com ela, e a Rita está numa busca muito grande, uma busca intensa. E as pessoas estão buscando, as pessoas estão questionando, as pessoas estão querendo saber. Então, é muito importante que nós possamos explicar para as pessoas o conteúdo da nossa fé. No que nós cremos, né? Por que você está aí? Por que você segue a Jesus? Eu sigo Jesus porque Ele tem uma casinha no céu reservada para mim. Amém, né? Mas é só isso? Você segue a Jesus só porque você vai para o céu? Ou você segue a Jesus por outros fatores, por outras causas, por outros motivos? E o aqui e agora da vida? Qual é a influência do Evangelho na minha vida aqui e agora? Porque essa visão, querido, isso aqui é muito importante, essa dicotomia que a gente faz entre o ser crente agora e o ir para o céu no futuro, faz com que nós sejamos cristãos, que algumas pessoas sejam cristãos, né, ou cristãs, que vivem uma vida de qualquer maneira aqui, porque o que importa é o céu futuro. Porém, o que o Evangelho nos ensina é que o céu presente tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Nós não vamos para o céu, nós já moramos no céu.
Nós não aguardamos o céu já nos encontrou e nos alcançou. Nós não vamos viver uma plenitude de vida lá na frente. Eu já comecei a desenvolver essa plenitude de vida aqui e agora. O Evangelho precisa transformar radicalmente a nossa vida. O Evangelho precisa nortear a nossa existência. O Evangelho precisa mudar a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão da vida, a visão do mundo. Então, hoje, eu sou um profissional liberal, mas a minha vida, o meu comportamento, as minhas abordagens são influenciadas pelo Evangelho. Os negócios que eu fecho hoje são influenciados pelo Evangelho. É o parâmetro para a nossa vida. Então, é muito importante nós conhecermos o Evangelho de Jesus. É muito importante conhecermos a palavra. É por isso que eu, Alexandre, nós não cansamos de dizer para você que esse culto começa às 8h30 da manhã, todo domingo, oficiando a palavra, na sequência o culto. Por quê? Porque nós sabemos da importância de conhecermos a palavra de Deus. De vez em quando os testemunhos de Jeová chegam aqui, passam por aqui com a Bíblia na mão. E como eles sabem que Jesus é um personagem, pelo menos para eles, muito importante, eles já não abordam mais as pessoas com o Antigo Testamento. Eles abordam as pessoas no Novo Testamento falando de Jesus, para chegar onde eles querem. Usam como motivo para começarem uma conversa, para chegar até Jesus. Se você não tiver ligado, você vai. Ouvi alguém dizer esses dias aí, que na novela, acho que das 8, sei lá, um dos personagens citou a Bíblia lá, né? Por algum motivo ele citou a Bíblia, falou uma parábola do filho pródigo. E depois, parece que esse cara tem um caso com outra mulher, trai a mulher, é uma confusão, ou seja, tem aquele engano, sabe? Sutil, né? Que vai, disfarce que vai entrando. E se você não estiver ligado, olha que legal, a Globo está mudando, né? Olha, os caras estão pregando o Evangelho. Que nada, é para te prender, é para te segurar, é para ganhar a tua audiência, para que os princípios ou falta de princípios e conceitos possam influenciar a sua vida. Enfim, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, conheçamos teologia. O cristão tem que conhecer teologia, tem que conhecer Bíblia, e é por isso que nós estamos aqui estudando Romanos. Mas, para a gente avançar, quero então convidar você a ler comigo Romanos capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 8 a 15, como já lhes falei, vamos passar aqui nesse capítulo 1 ainda, versículo por versículo, e a partir do capítulo 2 nós vamos trabalhar com temas específicos, bíblicos e teológicos, tá bom? Então, todos acharam? Quem não achou, né? É só olhar para frente. Vamos lá. Antes de tudo, apóstolo Paulo falando: sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso aqui mesmo, né? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Vamos repetir todos juntos esse verso? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é por obras que Paulo está dizendo, é pela fé. É justificação pela fé, pela graça, por meio da fé, não é por obras. Porque como está escrito, o justo viverá pelas obras. É isso que está aqui? O justo viverá pelas obras? Não, o justo viverá pela fé. Essa é a essência do Evangelho. Isso é o suprassumo. Isso aqui é o que nós podemos dizer assim, é o de mais importante no que diz respeito à obra de salvação. O justo é justo não pelas suas obras, não pelos seus méritos, não pelo seu esforço. O justo é considerado justo não porque ele faz parte de uma elite espiritual, mas o justo é considerado justo pela graça de Deus que um dia o alcançou, e isso ele toma posse por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós tomamos posse dessa graça que alcançou a nossa vida. E aí, nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo, onde Paulo escreve aos Romanos. Nós vimos na semana retrasada a introdução, a apresentação de Paulo se apresentando como servo, se apresentando como alguém que servia a Deus com toda a humildade, né? E nós vimos aqui algumas características desse serviço do apóstolo Paulo, e como em toda carta grega, primeiramente o autor, ele se apresentava, e na sequência o autor, ele fazia uma apresentação dos seus deuses. Era comum isso na carta grega, dentro de uma cultura grega, ou seja, um cidadão grego escrevendo uma carta, ele fazia uma apresentação, na sequência ele saudava os irmãos, aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo aquela carta, e fazia uma apresentação dos seus deuses. Paulo não foge a esse modelo, claro, dentro de uma cultura grega, dentro de um sistema onde as pessoas falavam a língua grega, estavam de alguma forma introduzidos dentro dessa cultura. Porque Paulo queria inventar a roda? Paulo segue o modelo. Agora, diferente de qualquer outra carta onde deuses eram apresentados, Paulo começa a falar do Deus verdadeiro. Paulo começa a falar para aquela igreja a respeito do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da humanidade. E essa carta, ela é fundamental, ela é central, como eu já falei para vocês, porque ela traz a essência do Evangelho nela. É como se Paulo ele pega aquilo que Jesus ensinou e Paulo sistematiza. Paulo, ele consegue de uma forma brilhante, como o apóstolo Paulo, ele era, mas cheio do Espírito Santo, ele sistematiza aquilo que Jesus havia ensinado para os irmãos em Roma, como já falei para vocês também na semana retrasada, igreja que ele não conhecia pessoalmente, igreja que ele não havia plantado, mas que ele tinha muita vontade de ir conhecer aquela igreja pessoalmente, aqueles irmãos pessoalmente, até porque aquela foi uma igreja formada de cristãos que haviam saído de Pentecostes, influenciados pelo poder do Espírito Santo, voltaram para Roma e começaram essa igreja. Essa igreja não fora fundada pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo tinha um cuidado muito grande com essa igreja e tinha um desejo de ir visitar aqueles irmãos. Queria ir com vocês versículo por versículo, como eu já lhes falei nesse primeiro momento, e eu queria fazer como fizemos aqui há 2 semanas, tá bom? A gente pode participar hoje, a gente pode trocar, a gente pode interagir, a gente pode levantar a mão, a gente pode conversar e ir caminhando juntos aqui, ok? Combinado? Combinado? Então vamos lá. Bom, começando no verso 8, antes de tudo, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Uma coisa que me chama a atenção nos escritos de Paulo, e nós vemos isso, é que a adoração a Deus se torna a coisa mais importante na concepção dos escritores sagrados. Como assim? Olha que Paulo vai dizer, antes de tudo. Nesse antes de tudo, nós podemos entender aqui como sendo assim, como a coisa mais importante, e por isso precisa ficar ressaltada desde o início.
Antes de tudo, eu sou grato a meu Deus. O apóstolo Paulo, ele carregava no seu coração uma coisa: Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é um ser que tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus não é um Deus irado que precisa todos os dias ter a sua ira aplacada, senão ele manda as catástrofes, manda as enchentes, manda a condenação. Não, os escritores sagrados tinham uma outra concepção de Deus, diferente dos pagãos, ou seja, aqueles que adoravam outros deuses, porque vocês sabem que no paganismo, em algumas religiões pagãs, sabemos que muito do culto que era oferecido para aplacar a ira de um Deus furioso, que estava sempre pronto para destruir as pessoas. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. E eu estou dizendo isso porque eu sei que ainda hoje, no nosso meio, algumas pessoas têm uma relação com Deus um tanto estranha. Tem uma relação com Deus na base do medo. Servem a Deus não porque Deus é bom, mas servem a Deus com medo do inferno. Aliás, essa tem sido uma abordagem, uma forma de se pregar o Evangelho. Sabemos que muitas pessoas estão na igreja e o que, por assim dizer, a essência da relação delas com Deus não é o amor, não é a graça, mas é o medo da condenação futura, o medo do inferno. Então, eu gosto quando o apóstolo Paulo, ele diz: antes de tudo, eu sou grato a Deus por nosso Senhor Jesus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse antes de tudo denota essa gratidão em primeiro lugar que o apóstolo tinha a Deus. E é interessante porque somente alguém que considerava Deus como sendo seu Deus, seu amigo, seu companheiro, poderia ter uma visão assim de Deus. Porque pensa comigo, né? Se você realmente tem Deus como sendo seu amigo, seu companheiro, alguém que está com você em todos os instantes, a toda hora, todos os dias, você só tem como esperar coisas boas dessa pessoa. Olha para as pessoas que você convive, olha para os seus amigos. Você consegue conviver com alguém esperando dela sempre o pior? Se você tem um amigo, lembra de alguém que você curte, alguém que você gosta, alguém que você ama, né? Você espera dessa pessoa o quê? Sempre o melhor. Tem gente que prefere botar um plástico no carro assim: quanto mais conheço o ser humano, mais eu amo meu cachorro. Eu acho isso muito pobre. Eu acho isso muito pobre. É gente que desistiu de esperar o melhor do outro. É gente que não consegue mais acreditar que o outro pode surpreender, que o outro pode ser bom. Jesus, ele sempre acreditou no ser humano. Quando ele chegava diante de alguém, ele sabia que ali, por pior que aquela pessoa pudesse ser para a sociedade, por mais estigmatizada que fosse, Jesus sabia que dali poderia sair algo bom, e é por isso que ele investia. Então, o que acontece na nossa relação com Deus é que nós precisamos nos relacionar com Deus não esperando o pior dele, mas sempre o melhor. E vou dizer uma coisa para você: mesmo quando nós erramos, e como a gente erra, como a gente erra. Então, Paulo tinha uma relação bonita com Deus, porque para Paulo, Deus não era uma abstração, não, mas ele era um amigo pessoal em quem ele podia confiar. Meu irmão, olha para mim aqui, você pode confiar em Deus, você pode confiar em Deus. O autor aos Hebreus vai dizer assim, ó: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ponto. Não, continua. Mas é necessário também que você creia que esse Deus que existe, Ele se torna galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. O apóstolo Paulo tinha essa concepção de Deus. É óbvio que essa concepção positiva de Deus não deve nos levar a uma vida frouxa. Ah, Deus é bom, Deus é amigo, Deus é maneiro, Deus é legal, é o cara lá de cima, então eu posso viver a vida como eu quiser. Não, também não é assim. Porque Deus é bom. Eu acho que eu sou bom com as minhas filhas. Eu acho
que Garcia e Fernanda são bons para Julinha. Mas eu não tenho dúvida que, assim como eu, quando Julinha precisa ser corrigida, por amor, Garcia e Fernanda corrigem a Julinha. Então, na relação com Deus, Pai amoroso, tem espaço para a correção dos seus filhos. Então, o que nós precisamos entender? A relação com Deus tem que ser uma relação que tem como base o amor. A relação tem que ter por base a graça, a bondade, a fidelidade de Deus. Ponto, beleza. Mas tem um plus, tem um a mais. E esse a mais é o que? Agora, embora eu não espere de Deus coisas ruins e coisas boas, eu preciso entender que Ele é meu Pai de amor. E como um Pai de amor, quando eu vacilo, às vezes Ele puxa a minha orelha, às vezes Ele me corrige. Por quê? Porque Ele é ruim e está me castigando? Não, porque Ele é o meu Pai. Ele é o Abba. O Abba cuida. Eu não posso ver a minha filha sair daqui correndo pela rua, vai ser atropelada ali, eu falar, vai aprender por conta própria. Não, né? Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que puxá-la, eu tenho que corrigi-la por amor. E muitas vezes Deus pesa a sua mão, não porque Ele é um tirano, não porque Ele é um Deus vingador, mas porque Ele é amor. E porque, como um Pai de amor, Ele cuida da sua vida. E aí é interessante porque Paulo, ele fala, né, de Jesus Cristo. Ele diz, antes de tudo eu sou grato a Deus, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. O que Paulo está fazendo? Paulo, ele sempre vai colocar Jesus como sendo o centro da nossa fé, o Filho de Deus. E é por isso que nós cristãos temos em Jesus uma figura muito cara, muito importante. Eu estava ontem eu coloquei a TV num programa católico. Às vezes eu gosto de fazer esse exercício, né, ouvir algumas coisas, o que está se falando por aí. E assim, eu estava ouvindo ali como que, dentro dessa realidade, desse programa, como que a figura de Maria é muito cara para alguns, para os católicos, né, muito importante para os católicos. E assim, a forma como aquele padre, aquele líder se dirigia a ela, como sendo a Mãe Santíssima, né, soberana. Por quê? Para os católicos, embora eles digam que Jesus é o centro, é impressionante como que a figura de Maria é exaltada. Agora eu fico olhando os escritos do apóstolo Paulo. Paulo fala, antes de tudo eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele é, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele faz, mas a minha adoração é mediante seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o centro, Ele é o mediador da aproximação de Deus e os homens. E mais ainda, como o Senhor exaltado, Ele também é mediador no culto que os homens oferecem a Deus. É mais ou menos assim. Eu gosto dessa... Eu sempre faço isso, não vou fazer agora não de novo, você já sabe a minha ilustração. E é o seguinte, quando Deus olha para você, olha para a Cristiane ali, Ele vê uma Cristiane pecadora e suja, como para mim. Mas quando Jesus entra na frente dessa relação, e Deus Pai nos vê através de Jesus, Ele nos vê como puros, limpos, justificados, santificados. É assim, é por isso que Jesus é tão caro. Então, para poder me relacionar com o Pai, tem que ser através do Filho. E mesmo o culto que eu ofereço a Deus, ao Deus Pai, o Pai só recebe o meu culto porque o meu culto passa por Jesus. É por isso que Jesus é tão importante, é tão caro, é tão central, Ele é tão alvo da nossa adoração, do nosso louvor, porque Ele simplesmente é o centro da nossa fé, Ele é o mediador. Olha só o que Timóteo, na carta a Timóteo vai dizer, 2,5, pois há um só Deus, e um só, o quê? Mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. O que é mediador? Uma pergunta, porque vocês estão muito calados. O que é um mediador, gente? Me ajudem que eu esqueci. Ele intervém. É um intermediário. É o quê? É o quê? Elemento de ligação. Ok. Mais o quê? Mais alguma coisa, será, além disso? Um conciliador.
intermediário. Tudo que vocês falaram está certo, né? Porque Jesus, ele é o grande plano de Deus para o restabelecimento da relação que foi quebrada no Éden. A gente tem que entender isso. E quando a gente fala de evangelho, que eu vou falar daqui a pouco mais um pouquinho para vocês, a gente tem que entender que dentro dessa visão cristã, nossa cosmovisão cristã, teve uma ruptura um dia, onde o ser humano virou as costas para o Criador. E Jesus é aquele que bota as coisas em ordem de novo. É aquele que fala assim, eu pago o preço, está tudo errado, tudo desconjuntado entre os homens lá embaixo, mas eu pago o preço. Eu vou lá e vou resolver tudo isso. Ele é o mediador. O homem pecador não tem como acessar, como se encontrar com um Deus santo por conta própria, por conta do seu pecado, da sua falência espiritual, moral, existencial. Esse mediador tem que ser totalmente santo para que isso aconteça. Essa é a essência do evangelho. Mas vamos avançar que eu vou chegar aí, tá bom? Na parte B do versículo que a gente está ainda, no verso 8, vai dizer assim: porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Eu acho interessante isso aqui. Eu estava lendo esse versículo e relendo esse versículo. Eu acho interessante porque aqui nós precisamos entender a importância de Roma. Roma era o grande império, o grande dominador daquele contexto cristão, do início, um pouco antes do início da era cristã e do início ali dessa mesma era cristã. Roma era o grande império, né? Havia conquistado os outros povos, a paz estava reinando em todo o império, chamada Pax Romana, que é uma paz que aconteceu por meio da força militar. Então, duas grandes forças naquele contexto: você tinha Roma como sendo o grande império, e você tinha Atenas ditando a moda, com aquilo que a gente conhece como helenismo, que é a cultura grega. Então imagina só, é mais ou menos como hoje, né? A gente tem nos Estados Unidos, né, como sendo a grande potência aí, né, que manda, que desmanda, que aperta o botão, que manda o caça, que vai para a Síria, que resolve tudo. Dos Estados Unidos, né? Mesmo a revelia da ONU, eles vão lá e fazem, a gente sabe disso. A grande potência é Roma. E tem uma cultura, né, que hoje, no nosso contexto muito globalizada, certo? Mas naquele contexto, quem ditava o comportamento era Atenas, era Grécia, era a cultura grega, aquilo que é chamado de helenismo. Então, duas grandes influências: Roma, por ser o grande império, mas também a Grécia, Atenas, com a sua cultura, com a sua filosofia. Então, olha só que coisa interessante o apóstolo vai dizer: porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Claro, uma igreja chegou onde o poder emanava. Óbvio, uma igreja havia sido fundada onde havia o domínio do mundo naquele contexto. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a importância de uma igreja num lugar tão crucial, num lugar que é referência, num lugar que dita de alguma forma modas, que lança novidades, para um lugar onde o mundo põe os olhos, um lugar estratégico. É interessante porque eu acredito sim que é muito importante que alcancemos lugares e pessoas estratégicas. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que vai abrir lá. Não entendi, tudo bem, deixa o texto lá. Irmãos, quem me conhece sabe que eu não faço discriminação de pessoas. Quero alcançar essa escola. Eu acho que o evangelho é para ricos e pobres. Acho que o evangelho é para todos. Acho até mais, à luz do evangelho, da Bíblia, os pobres têm um coração muito mais aberto para o evangelho do que os ricos, né? Porém, eu acredito que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de alcançarmos pessoas estratégicas. Eu acredito que se nós alcançássemos algumas pessoas estratégicas na nossa sociedade,
talvez nosso trabalho de evangelismo se tornaria um pouco, eu não sei se é essa expressão, mas um pouco mais fácil. Talvez eu corrija essa expressão mais para frente um pouco, um pouco mais fácil. Por uma razão muito simples. Tem pessoas que são formadoras de opinião. Tem pessoas, na classe do seu filho, da escola, ele com certeza tem um coleguinha ou uma coleguinha que todos colocam os olhos em cima dele ou dela. Se amanhã essa coleguinha vai com um tênis X, a minha filha, a sua filha, o seu filho, vai querer ir com um tênis igual. Sabe por quê? Porque aquela menina, aquele menino é um líder na sala de aula. Acaba sendo um formador de opinião. Isso acontece na sociedade como um todo. Isso acontece no mundo corporativo. Isso acontece no seu bairro. Existem pessoas que de alguma forma, outras estão em evidência e outras pessoas colocam os olhos em cima delas. Imagina se dentro dos nossos contextos, imagina o seu trabalho, imagina se o seu chefe se converte, e ele que tem o poder de mandar e desmandar, ele que tem o poder de falar assim: gente, hoje aqui nós vamos começar o expediente, mas antes disso vamos ter uma reunião. Essa reunião vai ser diferente hoje. Não é para falar de estratégias, de metas. Eu quero falar um pouco sobre um olhar para dentro. Estou aqui falando, né? Um olhar para dentro. E aquele chefe, uma vez por semana, junte a sua equipe, a sua empresa, pare para falar de Deus. Eu conheço um cara assim, dono de uma grande empresa de asfalto, cristão, fiel a Deus, temente a Deus. Uma vez por semana, ele bota todo mundo sentado. Tem o poder, tem autoridade, bota todo mundo sentado e começa o expediente com um breve culto a Deus e com uma palavra. Pessoas estratégicas que, uma vez alcançadas, podem facilitar, por assim dizer, o trabalho evangelístico. Olha só, interessante, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 19 a 22. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, estava em Jericó, e aí eles vão dizer para Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Gente, olha para mim aqui. Tem muita gente boa espalhada por aí, mas pelo fato de não conhecer o Evangelho, são como uma água impura ou uma terra improdutiva. Olha só, o lugar é bom, é estratégico, a cidade é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, presta atenção, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Presta atenção, o profeta podia ter dito assim: pega o sal, vamos orar aqui por esse sal, vamos nas cisternas, vamos nas caixas d'água, e vamos jogar o sal individualmente em cada lugar desses. Muito mais trabalho, e o resultado possivelmente não seria o mesmo. O que Eliseu pensou? Não, se a água da cidade está ruim, se a terra está ruim por conta disso, vamos a um lugar estratégico, vamos para a nascente, porque se a gente alcançar a nascente, a gente purifica toda a água da cidade. Percebeu? Queridos, nós temos que ser mais sagazes, nós precisamos ser mais prudentes no que diz respeito à observação das pessoas, e começarmos a orar por algumas pessoas estratégicas. Vou dar um exemplo para você. Estamos na freguesia, não estamos? Freguesia, o Garriga está aqui atrás, o primo está aqui, essa escola aqui, eu esqueci o nome agora, aqui na frente, Pense, né? O Pense está aqui. Por que a gente não começa a orar para que a direção dessas escolas, os diretores se convertam? Tem pessoas no bairro que são influentes, o síndico do seu prédio.
pessoas que formam opinião, um monte de lugar que a gente mora. Eu não estou dizendo que nós não temos que pregar o evangelho para todos, mas eu acredito, à luz do texto que nós estamos lendo aqui hoje, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. É óbvio, Roma era um lugar estratégico. Pode ser que nesse empenho de orarmos, de intercedermos por pessoas específicas e influentes, que uma delas se converta. Para título de exemplo, olha só, deixa eu ver se vai estar aqui, está assim, começando por Roma. Depois a gente lembra de um sujeito chamado Saulo de Tarso, né, que ao ter o encontro com Jesus, ele se tornou Paulo. E Saulo é interessante, né, porque Saulo depois se tornou Paulo, o grande apóstolo. Ele era um fariseu, possivelmente assumiria o lugar de Gamaliel dentro da liderança do farisaísmo, e o Paulo simplesmente se tornou o apóstolo dos gentios. Um homem se converteu, Deus alcança o coração desse homem, e ele se transforma no que ele se transformou. Lembra de Atos 17, em Atenas, Paulo pregando? Paulo prega, e a princípio o ministério do apóstolo Paulo ali foi um fracasso. Quando você lê Atos 17, Paulo vai para os gregos, Paulo usa a filosofia grega, Paulo fala da ressurreição, ele é desprezado por conta da sua crença na ressurreição dos mortos ali. Mas o texto lá no final de Atos 17 traz uma informação importante. Um sujeito que era um areopagita, quase que não sai, era um dos membros do Areópago. Esse cara se converte. Em Atenas, praticamente ninguém aceitou a mensagem de Paulo, mas um dos membros do Areópago aceitou a mensagem do evangelho. Pessoa estratégica. Imagina, agora, não era, desculpa a expressão, não era um Zé Ninguém, era um cara influente, dentro do Areópago, aliado agora de Paulo do evangelho, para contribuir com a pregação do mesmo. Me lembro de Moody. A história, não sei se isso é verídico, mas já li em algum lugar. Moody foi o grande pregador, né? A gente tem lido aqui sobre ele, né? É um dos grandes pregadores da história. Através do seu ministério, milhares e milhares e milhares de pessoas se renderam a Cristo através do ministério de Moody. Mas eu já li em algum lugar que a pessoa que pregou para Moody, você depois pesquisa isso aí, se eu estiver errado, você fala: pastor, você estava errado naquela informação. O pastor, a igreja, o ministério que pregou para o Moody, parece que esse pregador, ele teve muito pouco sucesso no seu ministério no que diz respeito a algumas conversões, mas Moody foi alcançado, e por meio do ministério de Moody, como eu já lhes falei, milhares de pessoas se renderam a Cristo. Queridos, o que eu queria que nós entendêssemos nessa manhã é que, embora o evangelho seja para todos, e repito, eu acho que o coração do pobre, do humilde, se torna uma terra até mais fértil para que essa mensagem seja plantada, essa semente seja plantada. Eu acredito que se nós alcançarmos algumas pessoas estratégicas, eu repito, o nosso trabalho pode ser menos cansativo, menos exaustivo, ou um pouco mais fácil, diga-se de passagem. Bom, se você está calado até agora é porque você concorda com tudo que eu falei, né, diz amém para tudo que eu falei, eu vou continuar, tá bom? Então, vamos avançar aqui, versos 9 e 10, tá? Está ali em cima, você pode ler, avançando um pouquinho. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês nas minhas orações. O apóstolo Paulo aqui está deixando claro para os seus leitores em Roma, primeiro, que ele era um homem de oração, né? Segundo, que ele intercedia pelos seus irmãos. Então isso aqui é muito importante, né? Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, versos 9 e 10. Algumas coisas interessantes. Primeiro, Paulo se apresenta como servo. Paulo era servo de Jesus. Meus irmãos, falei isso aqui na última vez que nós nos encontramos, e é muito importante isso, porque nós fomos chamados por Deus para servi-lo, mas não é para servir de meia boca,
Não é para fazer de qualquer jeito. Deus chamou você para servi-lo com excelência. Deus me chamou para servi-lo com excelência. O que a gente vê muitas vezes, né, como pastor, como líder, enfim, né, não só na nossa igreja, mas em outros contextos que eu tenho acesso aí, o que a gente vê é que nós, cristãos, nos contentamos muito, repetindo o que eu já lhes disse aqui, nos contentamos muito com a tal da salvação futura. E Cristo, Ele passa a ser o nosso Salvador, mas muito pouco o nosso Senhor. Tem gente que ama Jesus, que serve a Jesus, que canta para Ele, mas somente como sendo o seu Salvador. Mas esquece que Jesus também, sobretudo, é o nosso Senhor. Não dá para desassociar uma coisa da outra. E Paulo vai dizer: Deus a quem sirvo de todo o coração. Meu irmão, você serve a Deus de todo o coração? Minha irmã, você serve a Deus de todo o coração? Como é que está a tua relação com Deus? Você faz para bater ponto, por obrigação, por medo do inferno, por culpa, por hábito? Ou você faz de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento, porque você entendeu quem Deus é para você, o que Ele fez por você, porque você entendeu que Cristo é tudo na sua vida e você não tem como viver sem Ele, e a única coisa que você pode fazer como resposta de amor, você fala: Deus, eu estou aqui, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Você serve a Deus por quê? Como que você serve a Deus? Paulo diz: Deus a quem sirvo, mas eu não sirvo de qualquer jeito, eu me entrego, eu entro de cabeça. Já percebeu como é que você faz o teu trabalho lá fora? Como que você entra de cabeça? Projetos novos são tão bons, né? Algumas coisas desafiam tanto a gente vai com tudo, a gente se entrega de corpo e alma, somos até abusados pelos nossos chefes, nos submetemos a qualquer coisa para entregar um trabalho, viramos noite, ficamos estressados, deixamos tudo. Aí Paulo está dizendo: Deus a quem eu sirvo de todo o meu coração. Para pensar por um instante, se você tem colocado se a mesma energia que você coloca em alguns projetos seus, algumas atividades suas, você coloca a mesma energia nos projetos de Deus. Você pode dizer como Paulo: Deus a quem sirvo de todo o coração. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não acredito, a começar em mim, numa motivação 100% pura na relação com Deus. Explico. Eu acho que, vou dar um exemplo pessoal, nunca é bom, mas eu vou dar. Eu sou pastor de uma igreja, eu plantei uma igreja. Você pode pensar assim, perguntar: pastor, você plantou essa igreja só para a glória de Deus? Porque você quer ver o reino de Deus crescer, porque você quer ver o reino de Deus progredir, porque você quer ver o nome de Deus ser glorificado? Sim e não. Pastor, o que é isso? Sim e não. Explico. Eu quero a glória de Deus, eu quero que as pessoas sejam alcançadas, mas isso aqui também é um projeto meu de vida. Você consegue entender? Quando eu quero que essa igreja fique cheia, eu quero que fique cheia para que vidas sejam salvas, que o inferno seja esvaziado, mas também que o reino de Deus consequentemente avance e cresça. Queridos, mas tem um quê de vaidade pessoal, tem um quê de projeto pessoal meu, que eu plantei essa igreja. Eu conheço um pastor amigo, que recentemente fechou sua igreja, começou o projeto junto com a gente, não deu certo. Eu fico imaginando no campo humano o que é para essa pessoa, né, caminhar e chegar a um ponto, fechar a igreja porque não deu certo. Agora aqui, eu peço para Deus, quando eu dou conta de que tem humanidade em mim nesse negócio, eu falo: Deus, me ajuda, porque a minha vaidade está sobressaindo, me ajuda porque tem muita humanidade nisso aqui, porque não tem que ser para mim, tem que ser para Deus. Mas
Como eu sei que sou só eu que penso assim, isso acontece comigo, não acontece com você, né? Que você tem uma motivação 100% pura para estar com Deus. Eu vou até pular esse ponto que eu estou pregando aqui. Mas, queridos, a gente é assim. Mas sabe qual deve ser o desafio? Toda vez que você perceber que você está entrando para o centro, o teu ego está sendo centralizado, ou seja, egocentrismo, né? É o ego no centro, você tem que se ajoelhar, pedir perdão a Deus e falar: Deus, reina nas minhas motivações, reina nos meus sonhos, reina nos meus projetos, reina na minha vida. Paulo é servo, Paulo serve de todo o coração, e Paulo serve como? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, o Evangelho do Filho de Deus. Essa era a missão de Paulo. Meu irmão, minha irmã, a missão que Deus confiou a mim, mas também confiou a você. Não ache você que essa missão é minha porque eu sou pastor. Não ache você que apenas eu tenho essa incumbência. Todo filho de Deus precisa saber isso aqui, ó. Isso é muito importante, muito importante. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho não é meu, o Evangelho não é da igreja presbiteriana. Aliás, né, Gugu, que nessa semana descobrimos que somos invasores na freguesia, né? É muito interessante isso, né? O Gugu foi num lugar aí, numa igreja presbiteriana por aí perto, lá com um projeto, né, de capoeira e tudo. Aí perguntaram de onde ele é. Aí a pessoa falou assim para ele: mas você não é daquela igreja invasora, não? Aí ele falou assim: qual? A comunidade. É essa mesmo que eu sou. Aí o Gugu falou: é essa mesmo que eu sou. A igreja invasora. Já disseram que nós não somos presbiterianos. Já disseram que nós não somos do Brasil. Não sei de onde que nós somos, né? Nós somos igreja presbiteriana do Brasil. Já disseram que nós somos invasores. Agora eu estou esperando o que mais vão dizer da gente, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, nós somos... O Evangelho não é da igreja presbiteriana. O Evangelho é do Filho de Deus. E sabe qual é a mensagem do Evangelho? Essa aqui, ó. Deus criou... Você quer saber qual é a mensagem do Evangelho? Para você falar para as pessoas? Rapidamente, um dia eu vou fazer um curso aqui sobre pregação do Evangelho. Como é que se prega o Evangelho? Mas Deus criou você para a vida. Deus me criou para a vida. Mas nós escolhemos a morte, nos rebelamos contra Deus, buscamos uma vida autônoma, distante de Deus, buscamos o caminho próprio, carreira solo. Deus falou assim: meu filho, eu quero caminhar contigo. A gente fala: Deus, valeu, você me criou, você foi legal, eu existo, mas agora eu vou sozinho. Foi isso que Adão fez no Éden. É isso que nós, humanos, fazemos. E aí a morte entrou. Porque quando a desobediência acontece, a morte entra. Morte emocional, existencial, espiritual, relacional. A morte no sentido mais amplo entra na história. O homem que foi criado para a vida passou a experimentar a morte. Mas como Deus não pode ser frustrado nos seus planos, como Deus não desiste das suas criaturas, dos seus filhos. Deus tinha um projeto, né? Palavras minhas, tá bom? Uma carta na manga. Deus não tem carta na manga, Deus é soberano. Mas para a gente entender, Deus tinha uma carta na manga. O homem desobedeceu, o homem morreu, e Deus falou assim: eu não vou perder a minha criação, eu não vou desistir desses que são objeto do meu amor, eu vou investir. E Deus envia o seu filho. Era projeto de Deus eterno mandar o seu filho para viver aqui, morrer, ressuscitar, ascender aos céus depois da sua morte, ascender aos céus, ou seja, subir aos céus, ser coroado como rei, Senhor, se tornar um intercessor dos seus filhos e derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, como nós vemos em Atos capítulo 2. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa semana estava falando com o pessoal do louvor que mesmo os nossos louvores precisam expressar o Evangelho. Jesus é soberano, temos que cantar sua soberania, cantar ao Pai, ao Espírito Santo, mas é muito importante que no nosso culto o Evangelho esteja encharcado aqui. Vida, morte, ressurreição de Jesus tem que ser pregado, tem que ser cantado, e Deus ser adorado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Nossa vida. Então, Cristo, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou,
Ele ascendeu aos céus, Ele foi coroado rei, Ele intercede por nós, Ele derrama o seu Espírito para que algo mais aconteça na vida das pessoas. E aí entra realmente a pregação efetiva do Evangelho. Deus criou o homem para Ele, o homem se rebelou, aí Deus entra na história com a sua ação graciosa para restaurar essa humanidade caída, dá essa humanidade que volta para Ele a vida plena em Cristo Jesus e faz com que nós vivamos a esperança da plenitude do dia, no dia em que nós viveremos com o Senhor eternamente na sua glória. Isso é o Evangelho de Jesus, resumido é bem verdade, para que a gente possa entender um pouco do que o apóstolo Paulo está falando. Caminhando já para o final, Paulo vai continuar nos versos 11 e 12 dizendo: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Para a gente avançar aqui um pouquinho, só para lembrar você que Paulo não está falando de um dom específico. Quando você vai no original grego e você vê a palavra que Paulo usa para dom, Paulo não está falando de dons como dom de língua. Paulo não está falando assim, olha, eu estou querendo ir para Roma para a gente bater um papo em língua estranha. Não, Paulo não está falando disso não, né? Eu estou querendo ir para Roma para poder compartilhar algum dom. Não é isso. Embora os dons espirituais sejam bíblicos, eu acredito na contemporaneidade dos dons, ok? O que Paulo está dizendo é isso aqui, ó. Eu quero compartilhar com vocês mútuo fortalecimento espiritual. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que Paulo, antes de eu voltar aqui, Paulo, dentro da humildade que ele era peculiar, Paulo está dizendo assim, ó, eu estou indo, eu quero ir para ir, porque eu quero dar, mas eu quero receber. Bonito, né? Eu quero dar, mas eu quero receber de vocês alguma coisa, porque Paulo sabia da importância dessa mutualidade, Paulo sabia da importância dessa troca. Quando estamos na comunhão dos santos, estende a mão para mim, Mônica, não deixa no vácuo não, obrigado, tá? Quando a gente está na comunhão, eu abençoo a Mônica, mas a Mônica me abençoa. É crescimento mútuo. Isso é igreja. Olha bonito o que o Calvino vai dizer. Acho bacana isso aqui. Olha só o que ele vai dizer, tá? Deixa eu ler aqui que é melhor para eu aqui. Observe a que grau de modéstia seu piedoso coração se submeteu. De modo, está errado ali, de modo que não desdenha buscar confirmação da parte dos inexperientes neófitos. Ele sabe o que diz, pois ninguém é tão destituído de dons, manifestando Cristo, que seja incapaz de contribuir com algo para o nosso benefício. Aqui faltou aqui, tá? O que impede, na verdade, é a má vontade e o orgulho. Contudo, essas coisas nos impedem de extrair tal fruto uns dos outros. Teve um erro ali na escrita, mas para você entender, o Calvino está dizendo o seguinte: ninguém é tão destituído de dons na igreja que não possa ser um agente abençoador entre o povo de Deus. Eu não posso, não tenho nada. Eu ouvi uma pessoa disse para mim assim, rapaz, eu fui atrás de uma pessoa, né, recentemente, né, falando, cara, volta para a igreja e tudo, isso é importante. O que eu posso dar para a igreja? Eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão insignificante. Ninguém é tão destituído de dons que não tenha o que oferecer entre o povo de Deus. Você tem muito para oferecer, meu irmão. Você tem muito para oferecer, minha irmã. A única coisa que você precisa é não deixar que a má vontade e o orgulho impeçam você de ser um agente abençoador. Tem gente que tem para dar, mas não quer dar. É orgulhoso demais para isso, ou para receber, ou tem má vontade demais para oferecer. Por isso, Paulo está dizendo, eu quero estar com vocês, eu quero ir até vocês, porque eu sei que eu tenho algo para oferecer para vocês, e vocês têm muito para me dar. Isso é igreja, gente. Esse Alexandre, oh, aleluia, glória a Deus. Na igreja, essa questão das diferenças é muito importante, né? A gente viver várias pessoas diferentes, um com uma cultura mais abrangente, outro com não uma cultura tão abrangente, uma pessoa com uma criação, outra com outra criação,
como é importante para o nosso crescimento essas diferenças na igreja. É como se fosse no casamento, né? O casamento é muito chato se fossem colocadas duas pessoas iguais, né? Que pensam sempre as mesmas coisas, que agem da mesma forma. Assim é a igreja. Tanto Cristo comparou, né? O apóstolo Paulo comparou a igreja, né? Como se fosse um matrimônio, né? Cristo com a igreja. Então, esse matrimônio, essa relação e essa expectativa que a gente tem que ter do próximo. Ele tem alguma coisa boa para mim, então eu vou colar com meu irmão, eu vou estar junto com ele, eu vou estar próximo dele. Isso edifica as nossas vidas a cada dia, ok? Como é bom a gente estar... Eu ouvi uma vez alguém, acho que foi o Ariovaldo Ramos dizendo que assim, nós pregamos o Evangelho, falamos da comunhão, mas tudo que a gente às vezes quer no final de um dia ou no final de semana é o sofá da casa da gente, né? Para descansar. A gente não quer receber as pessoas na nossa casa, a gente não quer ir na casa dos outros. Ontem a gente foi na casa da Mirna, né? Foi até lá, trouxemos até a Gabriela para casa, né? A gente foi lá fazer um lanche, foi gostoso. Aliás, fica aqui o convite para você me convidar para sua casa para comer um lanche, né? Assim, é bom, né? A gente vai lá, levei as crianças e tudo. A gente foi lá na casa da Mirna. É muito bom, a gente conversou, conheci mais a Mirna, falamos ela falou da vida dela, a gente falou da nossa. Isso é legal, mas acho que foi o Ariovaldo que dizia isso, numa palestra que eu ouvia dele, que nós, final de semana, a gente quer o sofá da casa da gente. E ele dizia, né? Porque a gente acha que o sofá tem o poder de nos renovar, o sofá tem o poder de nos descansar a alma. Mas ele falava assim: quem disse que os relacionamentos não são muito mais poderosos para nos renovar e nos descansar a alma do que o sofá da casa da gente? Quem foi que disse isso? A gente acha que o sofá vai nos renovar, mas o que nos renova efetivamente é o outro, é a experiência do outro, é a comunhão com o outro. Isso é fantástico, e a igreja precisa renovar isso, ou melhor, restaurar essa comunhão. Meus irmãos, olha, existe algo que é uma praga nos nossos dias, né? É uma praga nos nossos dias, algo chamado individualismo. O individualismo é uma praga. Olha, eu estava conversando com a Maria Helena ali antes do culto. Isso aqui contribui, se a gente não sabe usar. Telefone contribui. E todos nós, de alguma forma, temos um pouco já fomos beliscados, mordidos pelo bichinho do individualismo, da tecnologia que nos leva ao individualismo. Agora, irmãos, nós que conhecemos a palavra, nós não temos o direito. Por uma razão muito simples: crente que não vive na comunhão dos santos peca. É pecado. Você acha que pecado é só transar no casamento? Pecado é só você beber demais? Pecado é só você fazer uma coisa que você julga muito sério? Não ter comunhão com o irmão é pecado. Repito, não ter comunhão com o irmão é pecado, porque Deus mandou que assim fosse. Por isso, o cristão não pode entrar nesse mundo individualista. A gente não pode permitir que isso aconteça. E é por isso que, como pastores, nós estamos sempre tentando fomentar a comunhão, criar espaços para que isso aconteça. Agora fica um desafio para você: chame alguém na sua casa, faça um almoço, chame um irmão. Não precisa ser eu não. Chame um irmão qualquer, faça um almoço gostoso. Não precisa fazer um banquete. Faz um arrozinho, feijão, um bifinho, né? Um macarrãozinho. Faz um evento. Chama 2, 3 pessoas. Faz um almocinho, bate um papo, faz uma oração juntos, compartilha a história, a vida. Isso é bênção, gente. Ah, mas a minha casa não está legal. O dia... Já viu como é que a gente idealiza tanta coisa? O dia que eu tiver uma casa bonita, o dia que eu tiver um carro para poder ir, o dia que eu comprar um sofá novo, que o sofá está afundado, a gente fica se escondendo atrás de desculpa. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Essa preocupação não tem que existir. Ah, minha casa não é bonita, minha casa é feia, minha casa é isso, meu marido não é crente, meu filho não é crente. Não interessa. Vamos estar juntos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Deixa eu avançar, porque a hora já está indo já. Então, todos nós temos o que oferecer,
todos nós temos o que dar, tá bom? E continuando, verso 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, Paulo está falando uma coisa simples aqui, mas eu trouxe para a gente. Paulo vai dizer, mas fui impedido até agora. Impedido por quê? Pelo próprio trabalho apostólico. Paulo não está citando aqui alguma força espiritual, algum demônio, alguma situação que o impediu de visitar os romanos. Nesse caso, o que impediu o apóstolo Paulo de visitar os romanos foi o próprio trabalho, a própria demanda apostólica de Paulo, tá bom? E para a gente ir avançando aqui, uma outra coisa que é interessante desse verso é que ele fala, colher algum fruto entre vocês, a recompensa pelos seus trabalhos apostólicos, a conquista de novos convertidos e o fortalecimento da fé e da obediência dos que já criam. Esse é o desejo do Paulo, quando Paulo fala em colher frutos entre os romanos. Claro, crescimento do reino, o evangelho sendo pregado, pessoas novas sendo alcançadas, fortalecimento da fé, da obediência daqueles que criam, né? Isso é o que Paulo esperava alcançar como fruto quando chegasse lá em Roma. Deixa eu ver aqui o que pulou aqui. Ok. Paulo vai dizer, sou devedor, no verso 14, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo vai usar duas expressões diferentes para reforçar a mesma ideia, tá? Então aqui, sinônimo de gregos, os sábios, coloca como os sábios como sendo sinônimos de gregos, e com relação aos bárbaros, ele coloca como sinônimos ignorantes, tá bom? Dizendo o seguinte, ele é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Mas o que Paulo está dizendo? Eu sou devedor por conta da designação dada por Deus para fazer algo em favor deles. Paulo não está dizendo que devia algo aos gregos ou aos não gregos, aos sábios ou àqueles que não eram tão cultos assim. Não que houvesse uma dívida de Paulo com essas pessoas, não é isso. Paulo está dizendo, eu devo a Deus, eu serei eternamente devedor a Deus, porque Deus me comissionou. E quando nós somos comissionados por Deus para fazermos algo e nós não fazemos, queridos, nós estamos em dívida com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós fomos comissionados por Ele. Sabe aquele colega seu de trabalho que não conhece Jesus? Se ele morrer e foi para o inferno, você é responsável por isso. Sabe aquele cara que não gosta de você, que você sabe que não gosta de você, e que você também não gosta dele? Vamos ser franco, né? Vamos falar a verdade, você também não gosta dele. É verdade. Essa vida é responsabilidade sua. Aquele vizinho chato, aquela vizinha chata, aquele porteiro mala. Tem jeito. Aline. Mas eu queria só provocar aqui um pensamento. Eu me sinto na responsabilidade de falar a palavra de Deus, mas a responsabilidade de salvação quem faz é Deus. É só para que a pessoa não se sinta responsável. Poxa, falei, a pessoa foi para o inferno, caramba, né? Não trazer essa culpa. Nossa responsabilidade é realmente falar e levar a palavra de Deus. Mas quem dá o crescimento, né, e se torna faz com que a pessoa venha a crer realmente em Deus é o próprio Espírito de Deus. Está certíssima, né? A salvação é de Deus, né? Às vezes a fala pode induzir a gente ao erro, né, ao pensamento equivocado. A nossa responsabilidade é de falar, de pregar. Conversão de fato é problema de Deus. Oi? Isso, claro. Tem que ter o desejo da pessoa de querer ouvir, né? Agora sim, o que a gente não pode é pressupor que o sujeito não quer ouvir. Entendeu? Muitas vezes, por ser conveniente, nós pressupomos isso, tá? E o que eu acho, Gugu? Eu acho que a gente tem que sempre que orar e pedir a Deus, porque Deus faz isso. É uma coisa, cara, eu já tive essa experiência. Pedir para Deus, Deus, me dá uma oportunidade, e a oportunidade surge.
Quando a gente se interessa pelo outro, a gente ora a Deus por essa pessoa e pede oportunidade a Deus, cara, em regra, Deus dá uma oportunidade. Se você tomar um toco, cara, beleza, né? Tomou o toco ali daquele sujeito, você entendeu que não acabou. O seu papel você fez, né? Quem sabe uma outra oportunidade, né? Você possa buscar diante de Deus, mas o seu papel ali você fez, tá? Então, assim, nossa responsabilidade é essa, ter que não quer ouvir, mas nós não podemos pressupor que as pessoas não querem ouvir. Temos que ir sempre em oração, né? Nunca pode ser um projeto pessoal. Você colocar isso sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Uhum. 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 É verdade. Uhum. Tem pessoas que vão querer discutir com você, né? Levar para um caminho. Por isso que é importante, o que acontece? O conhecimento é muito importante, Gugu. Você ter base para conversar com um cara desse, né? Porque quando ele fala para você, olha, como é que ele falou? Eu creio num outro Deus diferente do seu. Não creio no Deus que você crê. Eu creio em Deus, mas o Deus que eu creio não é o mesmo Deus que você crê, né? Esse cara tem uma cosmovisão, ele tem um pano de fundo ali, ele tem uma forma de pensar. É muito difícil, né? Por exemplo, pressuposto nosso, né? A gente parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Cara, isso é uma questão de fé. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai chegar na hora que vai esbarrar. Ah, mas a Bíblia foi feita por homens. Foi, mas homens inspirados por Deus. Mas quem disse? O cara vai dizer, né? Quem disse? Foi o homem que escreveu lá e tudo. Então, assim, chega numa hora que você tem como discutir até chegar na fé. Chega num momento que você esbarrou na fé, cara, não tem mais discussão. Porque é uma questão de foro íntimo, é fé. Mas conhecer e ter bons argumentos ajuda muito. Mas a coisa mais importante não são os argumentos. A coisa mais importante é nós estarmos preparados no que espiritualmente falando. Como? Se nós estivermos cheios do Espírito Santo e orando por essas pessoas que nós queremos alcançar, Deus vai, colocar as palavras, primeiro, amolecer o coração dessa pessoa. 2, colocar as palavras certas nos nossos lábios, né? E 3, às vezes o resultado não vai acontecer naquele momento, mas a semente foi plantada. Em outro tempo, quem sabe às vezes tempos depois, anos depois, essa pessoa vem se render a Cristo. Eu gostei da intervenção da Aline porque tira um peso realmente das nossas costas, tá? Porque senão a gente fica muito atrás do resultado e nós não temos como garantir esse resultado. Isso é problema de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para chamar os seus eleitos à salvação. Mas isso, a conversão tem a ver com Deus. Tem a ver com o último versículo que a gente vai ler aqui. Mas vai lá, Aline. Não, antes eu ia falar. Uhum. Orlando. Uhum. Uhum. Eu tenho pensado muito sobre isso, Orlando. Assim, eu concordo com você, né? Lembra da nossa conversa lá em cima do entulho? Lembra lá, né? Você sabe o que eu estou falando?
Nas ruínas lá da Casa Velha. Mas eu tenho refletido muito sobre isso. Eu faria, hoje, amadurecendo esse conceito, eu faria um adendo, ou uma pequena mudança, se é que eu posso dizer assim. O que eu penso hoje? Eu acho hoje, Orlando, que o mais importante é pregar. Hoje. Eu acho que de 6 anos para cá eu consegui amadurecer como todo mundo alguma coisa, né? Hoje para mim o mais importante é falar. Eu vou chegar lá, né? O mais importante é falar. Mas o meu viver tem que confirmar o que eu falo. O problema das pessoas não é aquilo que eu falo, mas é a forma como eu vivo em desarmonia, não é a melhor palavra, em dissonância com aquilo que eu prego. Qual é o grande problema? Você prega para mim, mas vive diferente. Esse é o problema. O problema das pessoas não está no falar. Claro, não estou falando da inconveniência, do ser chato. Eu estou falando de pedir a Deus oportunidade. Deus dá oportunidade, você fala, ok, ponto. Agora, o meu viver tem que confirmar aquilo que eu falei. Sabe por quê? Porque o meu viver, se eu for um santo, né, um cara íntegro como tem que ser, santo nos meus relacionamentos como eu tenho que ser, mas se eu não abrir a boca para as pessoas, eu vou ser como o céu, como as árvores, que como o Salmo 19 diz, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O meu viver santo vai dizer que existe um Deus santo, mas não aponta o caminho da salvação. Da mesma forma que o céu, as árvores declaram a glória de Deus, mas não apontam o caminho da salvação. Ou seja, dentro da especificação de graça comum e graça específica, os céus e a terra apontam a graça comum de Deus, ou seja, a beleza de Deus, mas não apontam o caminho da salvação. A mesma coisa é a minha vida. Mostra a existência de um Deus santo, mas não aponta o caminho da salvação. Então, falar hoje, Orlando, eu tenho essa concepção. Falar hoje, entendam, dentro de uma possibilidade, dentro de uma abertura dada pelo Espírito Santo, de um discernimento, sem ser chato, sem ser inconveniente, você falar. Agora, o meu viver tem que... É o que Jesus fazia. Jesus, ele pregava, mas ele já te passo ali. Jesus pregava, mas ele vinha atrás, confirmando a sua pregação como? Curando as pessoas. Para quê? Para que a cura desse crédito ao seu discurso. Então, ele pregava, mas para que as pessoas crescem, ele curava. Hoje, a dinâmica é parecida. Hoje eu prego, mas para que as pessoas creiam naquilo que eu estou pregando, eu vivo com integridade. Eu busco ter uma vida santa, para que as pessoas olhem para mim, né? Eu já vou te passar, Aline, uma experiência que eu contei para alguns aqui na faculdade. Comecei a faculdade essa semana lá de psicologia, aí teve a apresentação na faculdade, aí era um colega tinha que apresentar o outro, né? Aí o que você faz, né? Eu sou pastor de tempo integral, tem que dizer o que eu sou. Aí nós de apresentar, a garota ali lá, tem tantos anos, é pastor, metade da turma deu uma gargalhada, falei, pô, cara. Aí no final, eu estava saindo, tinha uma garota na minha frente, eu aprendi, dar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau para as pessoas, né? Aí eu fui dar tchau para a garota, ela não me respondeu e me olhou com desprezo, um desprezo, sabe, aquele olhar desprezível, você é um verme, seu pastorzinho, meio assim, né? Aí eu pensei comigo assim, serão 5 anos, tudo bem. Mas, o que acontece? Eu estou lá na faculdade, orando a Deus, responsabilidade sobre os meus ombros, né? Eu não tenho dúvida, o que eu falar ali vai ser notado, vai ser observado todos os dias. O meu comportamento vai ser observado todos os dias. Se eu olhar para a mulher lá dando tela para a mulher, além de apanhar em casa, eu vou ser lá escorraçado por eles. Lá o pastor olhando para a mulher lá. O pastor lá, eu vou ser analisado o tempo todo. Ao alvo, né, o tempo todo. Então assim, eu vou ter oportunidade de falar e oportunidade de viver. Espero em Deus que o meu viver confirme, tá rindo, Priscila? Que o meu viver confirme aquilo que eu prego, tá? Não, só reforçando o que você está falando, em cima também do que o Orlando falou, eu pego um exemplo que eu vivi.
Quando eu fui lá para Brasília, né, cheguei no setor de trabalho, o colega com quem eu fiquei trabalhando, que me passou uma parte do serviço, a princípio eu achei que ele fosse uma pessoa cristã, por causa do comportamento dele, uma pessoa idônea, séria, centrada, de um bom coração, sabe, com todo o perfil, o estereótipo que deve ter um cristão. Até que a gente conversando, ele falou que ele era espírita. Então, o comportamento, qualquer pessoa pode, pessoa idônea, que, né, tem uma boa educação, pode ter e passar, transmitir alguma coisa de bom para as outras pessoas. Mas o falar é que vai definir exatamente a sua fé. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Então, a gente precisa falar, porque eu acho que o comportamento é uma coisa mais do que natural, que tem a ver com educação, com princípios e valores. A fé é a questão que a gente tem que transmitir para as pessoas. Mas, não. Bom, Márcio. Dá para ouvir? Não está ouvindo. Tem um colega na empresa lá, a Bíblia só tem um livro, Eclesiastes, tudo de falar com ele de Jesus, de falar, pô, cara, tem o tempo de Deus. E só fala isso. Só ensinar Eclesiastes para ele. Tem tempo para isso, tem tempo para isso, tem tempo. Tá na Bíblia, cara, tem tempo para isso. Aí só conhece Eclesiastes. Aí a gente fala, cara, o tempo é agora, velho. Aí a gente conversa com ele e tal, a gente convida ele no nosso momento que a gente faz meio-dia lá, né, de oração. Mas ele não vai. Mas também, o cara também não recrimina, é o tipo um menino igual ela falou, né? Ele quieto na dele, tal, ele não xinga palavrão, sabe, não trata ninguém mal, é trabalhador, vem o horário certo. Até pensava que ele era evangélico. Não, a gente fala, pô, cara, e aí? Não, irmão, ô irmão Bolinha, pô, o Eclesiastes, cara, tem tempo de Deus, tem tempo para pensar, tem tempo para mais. Ele está orando, né, para ver se eles conseguem aquilo que você falou, uma oportunidade, né? Até porque levar ele lá. Mas aos poucos ele está se rendendo, né? Ele vai, passa. E aí, como é que foi o culto lá? Foi legal? Esse dia até mostrei um vídeo para a Aline. Nós fizemos um momento de louvor agora lá. Ele foi. Ficou distante, né? Mas ele ficou olhando assim, então. Aí ele só ensinaram Eclesiastes para ele. Só isso, não tem mais nada. Amém. Vamos, Mônica. Eu queria só, reforçando um pouquinho, que eu acho que Deus, ele conta com a gente para a gente falar, né? E a palavra fala que se nós nos calarmos, ele vai ter que usar de outros artifícios, né? Mas a palavra tem que ser pregada mesmo. É verdade, nós somos instrumentos de Deus, né? Somos os arautos, né? Uma expressão que é usada, nós somos arautos, proclamadores. Então, assim, você ensina, didaquê, né? Você está ensinando as pessoas. E a proclamação tem um termo no grego que eu esqueci. Quem lembra? Para proclamação, querigma, ou querigma, né? O querigma é a proclamação. A proclamação é importante, ok? Para fechar aqui, tá? O verso 16, tá bom? Isso aqui eu queria fechar com, assim, talvez para essa conversa de proclamação, a coisa mais importante que a gente tem aqui, no verso 16, quando o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonhe do evangelho. Parênteses aqui, eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia de ônibus para a igreja, cantava no coral 4 da tarde, né? Aí às vezes um calor, verão quente, né? Aí eu ia para a igreja, eu tinha vergonha da Bíblia. Aí eu pegava a Bíblia, pegava um casaco, enrolava a Bíblia no casaco para poder ir para a igreja. Eu escondia a Bíblia dentro do casaco, com vergonha de ir do ônibus, de encontrar com algum amigo da escola no ônibus. Eu tinha vergonha da Bíblia. E assim, tem muito crente hoje que tem vergonha do evangelho, aquilo que alguém dizia aqui de agente secreto, né? Alguém que não sei quem falou aqui de agente secreto, Alexandre, né? Tem muito crente agente secreto porque tem vergonha de dizer que é cristão. Olha o que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque para além da ciência, para além das filosofias, para além de tudo, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo está dizendo: como é que eu vou me envergonhar de algo que é libertador?
Como é que eu vou me envergonhar de algo que transforma vidas, que muda a realidade das pessoas, que tira as pessoas do inferno e leva para o céu? Eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Meu irmão, quando você abre a tua boca, se você pedir a Deus graça, se você orar, quando você abre a tua boca, não é você falando, mas é o poder, o dínamos. A palavra no grego é dínamos, de dinamite, de poder, de explosão. Quando você abre a sua boca, é o poder de Deus que faz isso, que faz explodir, né? E esse poder de Deus faz implodir ou explodir preconceitos, né? Filosofias, sofismas, tudo isso explode ou implode dentro das pessoas quando o poder de Deus alcança a vida delas. Isso é maravilhoso. Olha que paz que eu tenho, que tranquilidade. Eu vou, mas eu não vou com base no meu poder de retórica. Eu não vou com base na minha capacidade de convencimento. É o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. E lá em 1 Coríntios, para a gente fechar, 1, 18, 19 e 20, 2 a 24, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz, isso aqui é a nova linguagem de hoje, tá? Ela é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que nós pregamos: poder de Deus, sabedoria de Deus. Não tem a ver com a gente, nós somos apenas instrumentos. Não tem a ver com nada, nenhuma capacidade inata em cada um de nós ou adquirida em cada um de nós. Tem a ver com o poder de Deus. Tesouro em vaso de barro. Tesouro, que é o poder de Deus, em vaso de barro. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus, agentes proclamadores, possamos viver, como Orlando sempre fala, viver o Evangelho, mas possamos proclamar o Evangelho com os nossos lábios, para que vidas sejam salvas, né, por esse poder maravilhoso de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. 12:00 em ponto. Nossa, hoje eu cravei aqui, né? Na hora. Graças a Deus. Hoje à noite vou dar continuidade a Filipenses, última mensagem da série de Filipenses, capítulo 4, tá bom? Então você vem aí participar também, se você puder. Vamos orar, queridos. Queria orar pedindo que Deus pudesse derramar a unção. Alessandra, vem cá, por favor. Queria que você orasse por nós. Queria que você pedisse que Deus derramasse esse poder, nos fizesse pessoas do Evangelho, né? Que pudéssemos ser pessoas que realmente pregam e vivem o Evangelho, e que através da nossa vida o reino se expanda e vidas sejam salvas, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, para rogar a Ti nesse fim de manhã, Jesus, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que basta uma palavra Tua para que se cumpra em nós a Tua vontade, Senhor. E é nessa crença, Senhor, nessa certeza que nós viemos até a Ti, meu Pai, para pedir que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, dando-nos um espírito de coragem, Senhor, um espírito pronto a obedecer a Tua voz, Senhor, porque quando o Senhor nos manda falar de Ti para alguém, Senhor, o Senhor tem um plano, não é vão, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos estar atentos à Tua voz, Senhor, e atentos à Tua voz possamos fazer a Tua vontade, Senhor Jesus. O Senhor nos chama nessa manhã, a cada um de nós, a tomar o nosso lugar, Senhor, como evangelistas Teus, Senhor, como pregadores da Tua palavra, como aqueles que levam as boas novas para os que estão à nossa volta, Senhor. E nós queremos ter coragem, Senhor, nós queremos estar atentos à Tua voz para não deixar passar esse momento. A gente não sabe, Senhor, quem é que o Senhor vai colocar no nosso caminho, mas o Senhor tem um plano para essa pessoa, e essa pessoa, depois de convertida, pode
pode alcançar muitos mais, Senhor. E assim nós alcançaremos multidões, meu Pai, apenas te obedecendo. Senhor, muitas vezes nós somos tímidos. Nós dizemos, não, deixa para outra pessoa falar, Senhor. Mas tira essa timidez de nós, Senhor. Porque nós fomos chamados para pregar até o confim do mundo, Senhor. Os confins da terra. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos dá essa capacidade e essa coragem. Senhor, toque em cada um de nós e que a gente possa sair daqui diferente do jeito que a gente entrou. Que a gente possa levar o Teu Espírito conosco, a Tua força, Senhor, o fogo do Espírito Santo sobre nós. Aquele mesmo fogo que foi derramado no dia de Pentecostes, possa ser derramado em nossos corações e dar muitos frutos para o Teu reino, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, crendo que já recebemos, Senhor Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estende sua mão para cá, quero abençoar a sua vida nessa manhã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. O Senhor te dê a graça, o Senhor te dê a paz. Vai para casa, meu irmão, minha irmã, sabedor de que você é um servo de Deus, chamado por Deus para servi-lo de todo o coração. Vai para casa hoje, sabedor de que você é um instrumento de Deus nesse mundo, que Deus não chamou você por acaso, mas com um propósito. Vai para casa hoje, sabedor de que você carrega em você, que é um vaso de barro, um tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus, o Evangelho, o poder de Deus. E é esse poder que está em nós, que tem o poder de quebrar corações, transformar vidas. Vai para casa hoje, sabedor de que Deus chamou você, para você ser usado por Ele e fazer diferença nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Ok, hoje à noite, 6h30, estamos por aqui de volta.